Olá, sou o professor Charlton. Essa é mais uma aula de filosofia geral. Bom, pessoal, a gente aqui já tratou de vários filósofos desse período antigo, que na verdade é a parte inicial, a parte introdutória da filosofia. Tratamos dos filósofos pré-socráticos, todos eles. Tratamos dos sofistas, de Platão, Sócrates e Aristóteles. Esse conteúdo, como um todo, é o conteúdo das nossas atividades avaliativas. Portanto, agora, nessa aula, eu irei fazer uma aula de revisão. Claro que eu não vou tratar dos detalhes, porque vocês lembram e já assistiram aí que as nossas aulas têm por volta aí de 30, 40, 50, uma hora de aula. Então não dá para falar sobre tudo numa aula de revisão. O que é que eu vou fazer então, para que fique entendido? Eu vou apenas tocar nos pontos fulcrais, os pontos mais importantes, fundamentais de cada pensador desse. A título de você compreender, digamos, as chaves do conhecimento de cada um desses pensadores. Então, é uma visão geral, é uma visão panorâmica, mas que vai servir bastante para, nas suas leituras, no momento que você estiver assistindo às aulas, para que você compreenda qual o ponto importante, fundamental de cada pensador. Ok? Então, vamos iniciar com a origem da filosofia, lá no comecinho, quando a gente falava em que a filosofia é uma disciplina que surge para quebrar paradigmas naquele momento histórico, antigo, do período grego. Eu estou me referindo, a gente falou bastante sobre isso em sala, mas vamos colocar como aula de revisão, estou me referindo especificamente ali o período do século 6 a.C., ou seja, por volta de 600 a.C. O que é que se tinha antes? Se tinha um pensamento muito focado na questão religiosa, dos deuses gregos, tinha um conhecimento muito aleatório, digamos assim, por meio da opinião, do achismo, da doxa, e se tinha também muitos aspectos das lendas, das fantasias, enfim, que depois ficou conhecido como mitologia. Então, digamos, são esses três pontos que estão nesse momento, que é religião, mitologia e opinião, doxa. Bom, o que acontece? Surge uma proposta de pensamento diferente, que é buscar, por meio da racionalidade, teorias, conceitos mais profundos, que dê segurança àquilo que a gente pronuncia, àquilo que a gente entende, àquilo que a gente compreende da realidade, do mundo, do cosmos, das coisas, da natureza principalmente, dos fenômenos naturais. E essa disciplina surge a partir do momento que o homem tem curiosidade para saber o que são essas coisas. Essa curiosidade, essa admiração, digamos assim, é o que vai possibilitar o surgimento dessa nova disciplina, que depois é chamada de filosofia. Então, o que significa propriamente filosofia? Significa amigo do saber. Aquele que gosta do conhecimento, aquele que ama o conhecimento, aquele que ama descobrir as descobertas, saber o que são os fenômenos. Então, essa é a filosofia, esse é o filósofo. Quem dá esse nome é Pitágoras, porque chama Tales, primeiro filósofo, já vou entrar nele, primeiro filósofo, daquele que não só tem uma admiração, uma curiosidade por saber, como desenvolveu um método para saber. Então, Tales é chamado do filósofo, aquele que ama o saber, aquele que gosta de saber. Todos os outros que deveriam descobrir, saber de alguma coisa, deveriam ir na mesma linha de Tales. Quem coloca isso é Pitágoras. E o que é que Tales fez? Tales construiu uma filosofia, construiu um pensamento voltado para um conhecimento mais sistematizado.
um conhecimento com método, um conhecimento rigoroso, um conhecimento organizado. É por isso que se chama de disciplina, o disciplinamento do pensamento para descobrir determinadas questões importantes. Nesse caso inicial, a arqué filosófica. A arqué filosófica quer dizer sobre a origem de todas as coisas. Então, o que é que Tales estava querendo saber? Estava querendo saber sobre a origem de todas as coisas. E ele não queria saber de forma que viesse da mitologia, da religião, ou mesmo de certas opiniões. Ele queria saber a partir de uma metodologia, a partir de uma sistematicidade, a partir de uma rigorosidade, de uma organização de pensamento. Era a partir disso que ele queria saber. Tornando, portanto, a razão em um instrumento, em uma ferramenta poderosíssima para essas descobertas, para essas questões. Então, por isso que se chama que a filosofia passa a exercer o pensamento, a razão, de modo instrumental. A razão instrumental. A razão instrumental é nada mais, nada menos do que uma ferramenta para as descobertas das questões, para a busca das questões, a busca do saber, a busca da verdade. Nesse sentido, a filosofia, enquanto disciplina, ela é sistematizada, organizada, metódica e rigorosa. Então, essa é a filosofia. Isso é um novo paradigma da razão. A razão humana passa a uma outra instância. Os gregos inauguram isso. Isso é muito importante ser dito porque isso é a origem do pensamento filosófico que inicia exatamente com Tales. Na prática, como é que Tales faz isso? Com todo esse método, ele vai observando, experimentando a realidade e, por meio da matemática, que é a base, a geometria, a base do seu pensamento, ele vai descobrindo, calculando, equacionando determinadas questões, determinadas coisas. E com essa matemática, com essa geometria, ele fundamenta algumas certezas. A certeza, por exemplo, de que existe um método chamado dedutivo, que é o método em que, a partir do momento em que eu experimento as coisas e, a partir dessas coisas, dessas premissas, eu elevo a uma conclusão, eu digo de certeza que aquilo ali é uma verdade. Como, por exemplo, todo homem é mortal. Todo homem é mortal. Veja que eu estou colocando primeiro nessa premissa uma universalidade. Todos os homens são mortais. Sócrates, é um exemplo que é colocado por Aristóteles, vou usar aqui. Sócrates é homem. Qual é a conclusão lógica que eu tiro disso? Que Sócrates, por ser homem e que todos os homens morrem, Sócrates, vai morrer. Então, é dessa forma, é dessa maneira em que a lógica se introduz no pensamento filosófico, disciplinando o pensamento e possibilita com que esse filósofo conclua determinadas verdades, agora verdades seguras, experimentadas. É isso que ele faz com a questão da água. Quando Tales vai observar a natureza como um todo, ele vai perceber que em todo modo de vida existe umidade. Todo universal modo de vida existe umidade. Eu encontrei uma planta. Logo, essa planta ela tem água. Logo, essa planta tem, portanto, vida. Por quê? Porque todo processo de vida existe umidade, existe água. Se essa planta tem água, logo ela tem vida. É assim que Tales chega à conclusão em relação a toda a natureza. Todo ser vivo tem água. Se eu encontrei um ser vivo, é porque ele tem água, é porque ele tem vida. Logo, a vida vem da água. Então, essa é a conclusão lógica que Tales oferece como primeiro conceito da filosofia. Ele é importante, esse conceito, porque depois dele vem todas as outras formas de pensamento, todas as construções filosóficas de pensamento. Em sequência, por exemplo, vem Anaxímenes, que vai dizer, não só tem a água, mas todo processo de vida também, para existir vida, tem o ar. O ar não só no sentido da pneuma, como ele coloca, mas também no sentido de espaço. Não é possível você raciocinar qualquer coisa fora do ar, fora do espaço.
Portanto, para que a coisa exista, a origem de todas as coisas, a origem, então, a resposta para arqué é o ar. Então, seria o segundo conceito. Em sequência, a gente já encontra Anaximandro, vai dizer, olha, a água é importante, o ar também é importante, realmente corrobora para essa condição lógica da vida e da existência das coisas, mas ao observar a natureza, assim como Tales fez, assim como Anaxímenes fez, eu percebo que existe uma contrariedade, ou um contraditório em todos os fenômenos. Como, por exemplo, a ausência da luz é a escuridão. A ausência da escuridão é a luz. Para tudo que tem um positivo, tem um negativo. Para tudo que existe uma solidez, existe uma liquidez. Para tudo que existe, então, em relação à morte e vida, existe uma verdade, uma ilusão, uma mentira. Então, tudo tem o seu contraditório na natureza. Por existir o contraditório na natureza, eu digo, no caso Anaximandro, que isso é uma verdade na natureza. É evidente que eu não conheço todos os entes da natureza. Não é possível, ele fala isso, não é possível conhecer todos os entes da natureza. Entes no sentido que ele só é ente porque existe uma completude, uma finitude. Se eu sei que determinado ente ele é finito, como por exemplo os homens são finitos, então se existe o contraditório em tudo da natureza, então é porque vai existir o infinito. Eu sou finito, eu conheço o finito, mas não conheço o infinito, porque não é possível um finito conhecer o infinito. Mas eu posso afirmar de forma segura que existe, portanto, a infinitude porque existe a finitude, o contraditório. Pronto. É nesse sentido que Anaximandro e Anaxímenes e Tales vão fundamentar a origem da filosofia. Depois desses três, vem outros, claro. Por exemplo, Pitágoras, que vai dizer que a origem de todas as coisas, na verdade, não passa somente por um elemento, mas por uma condição de entendimento desse elemento, que no caso de Pitágoras vai ser exatamente a geometria, a matemática. E por que a matemática? Porque para ele, tudo que você vai pensar, tudo que você vai dizer é por meio de uma representação simbólica. Essa representação simbólica que faz com que eu entenda o todo, a existência do todo, vem a partir dos números. Para ele, então, os números é que possibilitarão o entendimento do todo. É dessa maneira que os números possibilitarão eu dizer a vida, morte, finitude, água, espaço, ar, todas as outras coisas que veio antes de Pitágoras. Se não fosse o número, eu não teria condições de dizer, de entender tudo isso. Assim, é nesse sentido que Pitágoras vai estabelecer como a origem de todas as coisas, a verdade mesma, a matemática a partir dos números. Demócrito, observando todas essas discussões, não só comprova a questão da matemática de Pitágoras, como também a dos outros anteriores, com a questão atomista. Ele vai dizer que a existência ou os entes, eles são possíveis de divisibilidade, a ponto de chegar até o último elemento não divisível. Esse último elemento não divisível é o átomo. E o átomo seria uma espécie de origem de todas as coisas. Seria ele que possibilitaria a existência do todo. Claro que, para acontecer isso, eu tenho que dividir, ou seja, número, matemática, razão a Pitágoras. E, chegando no último elemento, eu cheguei no finito, que é esse elemento que eu tenho, mas eu cheguei na porta de entrada do infinito, que é onde eu não consigo mais dividir. Lembrando que a matemática define que eu posso dividir qualquer coisa infinitamente, ou seja, até o infinito. Então ele leva essa discussão até o infinito, possibilitando aquilo que já foi falado por Anaximandro, que por sua vez isso só é possível no espaço na qual é possível essa divisibilidade, essa questão toda. A mesma coisa pode se aplicar à questão da vida. A vida, no caso da água, de fato é uma certeza, porque quando você retira,
qualquer coisa nesse sentido, mesmo para dividir, como colocou Demócrito, ela é possível a partir dessa condição da vida, mesmo quando você a divide. Portanto, os 3, nesse caso aqui, os 4 teriam razão. Avançando um pouco mais nessa divisão, a gente vai encontrar os filósofos Parmênides e Heráclito. Parmênides, ele vai colocar de que, ao observar os fenômenos, ao observar a natureza, percebe-se que, para dizer em sua identidade, é preciso que esse ser esteja numa instabilidade, ou seja, não esteja em transformação, numa contínua transformação. Só que Heráclito, contemporâneo a essa discussão, a Parmênides vai dizer que não é possível dizer que o ser está nessa instabilidade, porque tudo se transforma, o ser se transforma a todo instante. Tanto é que ele vai colocar aquela questão do rio. Não é possível você tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque a ideia de rio é que a água seja corrente. Você saiu do rio, voltou para o rio, já são outras águas, já é outro rio. Então você está tomando banho em outro rio. Da mesma forma que pode-se dizer que o rio é dessa forma, transforma-se o tempo inteiro, a mesma coisa acontece com os seres. Os seres não permanecem, eles se transformam. A única coisa que permanece para Heráclito é o logos. O logos que é exatamente a determinação de transformação do todo. Que no caso o logos também é razão, que no caso o logos aqui vai possibilitar o entendimento dessas transformações e, consequentemente, isso se dá por um conflito, por uma guerra interna que gera uma espécie de fogo entre todas as coisas. Então, o ser ele é constituído desse conflito eterno. E é exatamente desse conflito que surgem novos seres. Por isso que o ser tem que ser transformação. Heráclito coloca nessa instância, Parmênides nessa outra. Bom, avançando mais, a gente encontra os sofistas, que vão observar todas essas discussões dos pré-socráticos e vão dizer assim, olha, o que importa é aquilo que a gente diz, é aquilo que a gente convence, é a persuasão, ou seja, a retórica. Então, os sofistas, estudiosíssimos, os grandes sábios, grandes pensadores, mas relativizam a verdade por essas questões. Quer dizer, olha, não é possível encontrar uma verdade pura e absoluta. A verdade, na verdade, pura e absoluta é aquilo que eu posso dizer para o outro. E, nesse sentido, o homem é a medida de todas as coisas. Quem fala isso é Protágoras, e depois Gorgias vai ratificar, dizendo que eu posso convencer qualquer um de qualquer coisa. Então, os sofistas são dessa maneira, eles pensam dessa forma e constituem seu pensamento dessa maneira. Sócrates, filósofo que é como uma espécie de divisor de água, tanto é que a gente fala na filosofia antiga que existem os pré-socráticos, Sócrates e os pós-socráticos. Sócrates, portanto, vai dizer e vai praticar, na verdade, melhor dizendo, que a verdade ela tem que ser construída, buscada, em sua última instância. É por isso que ele vai às ruas, aos templos, às praças, em busca dessa verdade, fazendo com que os outros reflitam junto com ele num processo maiêutico, para que não fique na ignorância, não fique numa opinião vulgar, no senso comum das coisas, que aprofunde cada vez mais essa verdade. Então é isso que Sócrates praticou com as pessoas, numa busca constante dessa verdade. Primeiro, evidentemente, num entendimento dele próprio, conhece a ti mesmo, é importantíssimo. O mestre, uma vez se conhecendo, faz com que os outros também se conheçam, ou seja, o verdadeiro mestre é aquele que faz com que o outro alcance a verdade também. Então, Sócrates não tinha esse apego nem essa relatividade da verdade. Ele buscava, enquanto filósofo, essa verdade em última instância. Isso é o que afirma Platão. Platão, ele vai dividir exatamente essa verdade em 2 instâncias, esse conhecimento em 2 instâncias. A instância do senso comum, a instância das sombras, da sensibilidade, na qual está exatamente a sombra e a opinião. E num patamar superior, a verdade vai estar no âmbito, primeiro, da ciência, da matemática, como já foi falado, e em última instância, o 4º e último degrau, vai estar a dialética, onde o filósofo, enquanto ser preocupado, indivíduo preocupado com essa questão da verdade, deve mirar-se, deve buscar, se orientar o tempo todo.
e os outros mirarem nesse filósofo que é o responsável por essa busca. Então, os filósofos estariam nesse patamar superior, junto com a pura forma, na instância máxima do conhecimento. Aristóteles, discípulo de Platão, vai dizer que não é preciso alcançar essa essência lá no demiurgo de Platão, lá no essência máxima, lá no instância superior, nessa pura forma, que na verdade o conhecimento está aqui mesmo, está aonde a gente vai tentar, a partir de uma lógica, a partir de um entendimento equilibrado das coisas, desenvolver um mecanismo, um método, uma organização de pensamento que me dê uma certeza sobre tudo isso. É por isso que ele vai sistematizar toda a lógica enquanto ciência para possibilitar o entendimento da verdade, da razão e, consequentemente, dizer o que é essa realidade. A realidade de Aristóteles é praticada nas experiências de vida, no âmbito, inclusive, social, na convivência com os outros. Que o homem é um ser sociável, o estado aristotélico é um estado natural, onde as pessoas convivem e, de alguma maneira, nesse estado natural, elas têm que buscar esse equilíbrio cosmológico, universal, que os gregos acreditavam. Então, é nesse estado natural, é nesse estado real, que Aristóteles posta o seu conhecimento, e é por isso que Platão vai ser conhecido como idealista e Aristóteles como realista. É isso, pessoal, em termos de revisão rápida. Eu não vou, como eu já falei, deter sobre cada ponto, porque esses detalhes vocês podem encontrar nas aulas que estão aí já à disposição. Tá ok? Então, os detalhes são esses, as chaves do conhecimento, de cada conceito, de cada pensador, foi dito aí. Tales, a água, Anaximandro, os contraditórios, o infinito, a Peiron, Anaxímenes, a pneuma, ou seja, o ar, Demócrito, o átomo, Heráclito, o movimento, Parmênides, a estabilidade do ser, os sofistas, a relatividade da verdade, Platão, o mundo ideal, a dialética, Aristóteles, o mundo real. Então, é isso. Espero que fique entendido nessa aula de revisão e vou deixar para vocês lá na plataforma. Vou também fazer aqui um exercício para que vocês pratiquem e até a próxima aula e um grande abraço.